Olá, que a paz do nosso Mestre nos envolva a todos. Nós vamos comentar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas. A compreensão das leis de Deus é de suma importância para que nós tenhamos uma fé sólida, estável, resistente até mesmo aos reveses que todos nós enfrentamos nessa nossa passagem aqui pelo mundo material. Entendendo por que estamos aqui, qual o objetivo da encarnação, o que devemos fazer, fica mais fácil tomarmos as atitudes necessárias para aproveitarmos bem o nosso tempo aqui na Terra e também fica mais fácil enfrentarmos as nossas dificuldades. A fé não se aplica apenas às questões de cunho moral ou religioso, mas ela deve ser utilizada para todos os objetivos que nós desejamos atingir. A confiança em nós mesmos, a confiança em Deus, fará com que os nossos objetivos fiquem mais fáceis de serem alcançados. Uma pessoa tímida e insegura, ela pode também alcançar os seus objetivos, mas terá mais dificuldade para isso do que uma outra que tenha confiança em si, que tenha confiança em Deus, que procure alcançar as suas metas com mais determinação. Um vendedor, por exemplo, ele terá mais possibilidade de ter sucesso na sua profissão se ele conhecer a sua mercadoria e se ele confiar nela. Se ele não conhecer a mercadoria, se ele não tiver a confiança de que a mercadoria é boa, que ela é útil, vai ser mais difícil que ele convença um cliente a adquirir essa sua mercadoria. Por que essas coisas acontecem? Porque o nosso mundo, embora tenha essa aparência sólida, material, ele é muito um mundo mental. E a nossa mente, ela opera muitas transformações na matéria fundamental desse nosso mundo, que é o fluido cósmico universal. É do fluido cósmico universal que se originam todas as coisas que nós conhecemos e muitas outras que nós não conhecemos ainda. Então, nós podemos afirmar sem medo de errar que os nossos pensamentos são criações reais, não são coisas abstratas. E quanto maior confiança tivermos naquelas ideias que nós formos pôr em prática, mais fortes serão as nossas criações mentais, com mais energia e com possibilidade maior de influenciar inclusive outras pessoas, para que a gente atinja os objetivos aos quais nos propomos. E a fé, embaseada no conhecimento das leis de Deus, ela é fundamental, porque nem tudo aquilo que nós queremos alcançar vai ser bom para nós. Embora aparentemente nós possamos achar que uma coisa é boa, a real utilidade dessa coisa nós só poderemos ter a comprovação depois da nossa volta ao mundo espiritual. E aí, se eu tento atingir um objetivo e eu não conheço as leis de Deus, eu não consigo atingir esse objetivo, eu posso achar que Deus não se preocupa conosco, ou que Ele não existe, ou que Ele não tem poder para mudar as coisas, ou não tem poder para me ajudar. E aí, pensando dessa forma, eu posso achar que o mais importante é eu utilizar todas as benesses que o mundo material pode me proporcionar, mesmo que para isso eu prejudique outras pessoas. E isso é um grande erro. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que esteja com uma doença terminal. Se ela achar que a morte do corpo físico será a sua extinção como ser pensante, como ser que sente, ela pode pensar, poxa, já que eu vou morrer, então eu vou utilizar a vida que me resta para usufruir das satisfações e alegrias que o mundo material me proporciona. Não estou nem aí se eu vou prejudicar alguém, eu vou morrer, eu vou desaparecer mesmo. Isso será um erro grave, porque se ela prejudicar pessoas enquanto estiver aqui, ela deve sofrer as consequências desses prejuízos na sua volta ao mundo espiritual
E depois, futuramente, numa próxima encarnação, ela terá que corrigir isso. Tudo o que Deus coloca nos nossos caminhos, Ele o faz para nos beneficiar, embora nós nem sempre compreendamos os objetivos do Criador. Às vezes, Ele contraria a nossa vontade, porque Ele sabe que aquilo que Ele está colocando no nosso caminho vai nos beneficiar mais à frente. E aí, sem esse conhecimento das leis do Pai, né, sem essa compreensão, a gente pode achar que Ele não está nos ajudando. Mas a providência divina supre todas as nossas deficiências. Faz por nós tudo o que nós precisamos que seja feito e que não podemos fazer. Mas a providência não faz o que nós devemos e podemos fazer por nós mesmos. Porque aí estaria nos induzindo à preguiça, à estagnação, à imobilidade, e isso prejudicaria o nosso progresso espiritual, porque é através do enfrentamento das diversas experiências que a vida material coloca nos nossos caminhos que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, ou seja, desenvolvendo moral e intelectualmente. Aliás, o Criador faz o que fazem ou o que deveriam fazer aqueles pais responsáveis. Pais responsáveis fazem ou deveriam fazer tudo o que é benéfico para os filhos e deveriam tirar do caminho dos filhos aquilo que eles podem evitar que seriam prejudiciais aos filhos. Por exemplo, pais responsáveis não dão para seus filhos pequenos instrumentos cortantes para brincar, não dão para eles, não deixam brincar com fogo ou com produtos que possam ser venenosos. Mesmo que a criança esperneie porque quer brincar com uma faca, com uma tesoura ou com fogo, um pai ou uma mãe responsável não vão fazer isso, não vão permitir que brinque com essas coisas. Pais responsáveis, mesmo que os filhos não queiram, obrigam os filhos a estudarem, porque eles sabem que esse aprendizado que eles vão adquirir nos bancos escolares será fundamental para, quando eles forem adultos, encararem um mercado de trabalho muito competitivo. Pais responsáveis não deixam os filhos comer tudo o que eles querem. Pais responsáveis não dão diariamente para os filhos refrigerantes, salgadinhos, doces, porque essas coisas podem ser agradáveis ao paladar, mas ingeridas diariamente acabam trazendo problemas físicos. Então Deus age dessa forma conosco. Ele nos dá o que nós precisamos e às vezes o que nós não queremos, mas porque precisamos dessa coisa. E para momentos como esse que o nosso mundo está vivendo hoje, a fé é fundamental. Nós podemos imaginar que Deus não sabe que nós estamos com uma pandemia? Podemos imaginar que Ele não sabia que essa pandemia iria acontecer? Ou podemos imaginar que Ele não tem poder para acabar com ela? Ele sabia que ia acontecer, sabe que está acontecendo, e no momento que Ele quiser, a pandemia acaba. Mas, se foi programado no plano espiritual o acontecimento dessa pandemia, é porque o Criador acha que a humanidade terrena vai se beneficiar dela. Embora traga sofrimento para muita gente, embora traga muitos transtornos para muita gente. Mas é preciso que se diga uma coisa importantíssima sobre essa pandemia. Nenhum de nós vai morrer agora. Nenhum de nós vai morrer nessa pandemia. Nós somos espíritos imortais. Quando o nosso corpo físico morre, nós nos libertamos dele e voltamos ao plano espiritual. E lá, com o passar do tempo, vamos nos encontrar com aqueles nossos entes queridos que nos antecederam nessa volta ao mundo espiritual. E mais, além de nos reencontrar com esses entes queridos, a nossa volta ao mundo espiritual vai nos trazer uma maior acuidade visual, vamos ver as coisas melhor, vamos ter uma audição melhor,
vamos poder nos locomover com mais facilidade, vamos ter uma maior capacidade de raciocínio do que temos hoje, porque o corpo físico limita tremendamente as percepções e a capacidade de atuação do espírito. E depois de um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, nós iremos receber aqueles nossos entes queridos que ficaram aqui. Porque a única coisa absolutamente certa na nossa vida de encarnados, a única, é que um dia o corpo físico vai morrer e nós vamos nos libertar dele. Mas os laços de afeto reais, eles jamais se rompem nem com a morte do corpo físico, nem por situação alguma. Pode acontecer até entre duas pessoas que se amem aqui na Terra, uma delas acabar fazendo alguma coisa errada, prejudicando a outra, e a outra ficar magoada, revoltada, ou até odiando aquela que a prejudicou. Mas o laço de afeto não morre. Aquela pessoa prejudicada vai continuar amando aquela que a prejudicou. E um dia, quando esse ódio for solucionado, porque o ódio, nos diz Chico Xavier, é um amor que enlouqueceu, quando solucionar essa questão, o afeto vai voltar a ser o que era antes. Então o espírito precisa ter muita fé na sua imortalidade. E precisa ter essa fé não como uma hipótese, mas como uma certeza absoluta, inquestionável. Porque essa fé forte vai torná-lo mais forte para o enfrentamento de todas aquelas situações que a vida de encarnado coloca no nosso caminho. Para vivermos aqui no mundo espiritual, a fé ela tem um valor inestimável. Confiando em Deus, confiando em nós mesmos, confiando nos nossos benfeitores espirituais, as adversidades do caminho podem até nos perturbar, mas não vão nos derrubar. Por exemplo, o desencarne de um ente querido. Aquele que não acredita na vida futura, que não confia em Deus, quando desencarna um ente querido, ele pensa que perdeu um ente querido, que não vai se encontrar mais. Nós espíritas não. Nós temos a certeza de que esse ente querido que se afastou de nós hoje vai se reencontrar com a gente mais tarde. Quando nós voltarmos ao mundo espiritual, ou ele vai reencarnar daqui a pouco e conviver conosco do mesmo jeito. É claro que mesmo com essa certeza na imortalidade da alma, quando algum ente querido nosso desencarna, a gente sofre. Da mesma forma que a gente sofre quando um ente querido nosso vai morar em outra cidade, vai embora para outro estado ou para outro país. A gente sabe que ele continua vivo. Mas a gente sente saudade, é natural, porque a gente estima aquela pessoa, a gente ama aquela pessoa. Da mesma forma, quando o ente querido de um espírita que tem fé desencarna, esse espírita vai sentir, ele vai sofrer a falta daquela pessoa. Mas ele não vai se desesperar, porque ele vai ter a certeza de que esse ente querido, essa pessoa que ele ama, vai estar viva no mundo espiritual e que um dia vão se reunir de novo, porque laços de afeto reais jamais se rompem. Jamais. Por isso nós insistimos tanto na importância do estudo das leis de Deus através do estudo da doutrina espírita. O Cristo nos trouxe uma síntese das leis do Pai. O Espiritismo nos ajuda a compreender melhor os ensinos do Cristo, porque em 3 anos aqui na Terra ele não poderia nos explicar todas as minúcias das leis do Pai, e até porque na época a maior parte das criaturas não ia entender. Mas hoje não, hoje nós estamos mais desenvolvidos e hoje os espíritos superiores vêm nos explicar melhor os ensinos do Cristo, vêm nos explicar melhor as leis do Pai. E aí, compreendendo as leis de Deus, a gente vai enfrentar as nossas adversidades com menos sofrimento. Aliás, é importante termos isso em mente. Deus não nos faz encarnar para sofrer. Mesmo aqueles que cometem erros graves, quando reencarnam para corrigir os seus erros, para se tornarem mais amadurecidos, para se tornarem espíritos mais aperfeiçoados. E nós sofremos, na maior parte das vezes, não é pelo que acontece.
é pela forma equivocada como nós vemos o que acontece, porque a gente não confia em Deus. A gente não tem a certeza de que os reveses que a gente enfrenta nessa vida, eles trabalham a favor do nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós não temos, na maior parte das vezes, a certeza de que vamos desencarnar e vamos continuar vivos e vamos continuar evoluindo e encontrar aqueles que a gente conhece e ama. Mas com o estudo do Espiritismo, com o aprofundamento do estudo dessa doutrina, a nossa fé se solidifica. E a gente pode, como eu disse, pode até sofrer pela ausência de um ente querido ou por alguma outra situação desagradável que aconteça no nosso caminho, mas a gente não se desespera. Fica lá dentro a certeza de que o ente querido que desencarnou continua vivo e a gente vai continuar amando e se vai se encontrar com ele futuramente, ou que aquela perda material que a gente teve é uma coisa de menor importância, que o que importa é continuarmos aqui aprendendo o que o mundo pode nos ensinar e que mais do que isso, que Deus coloca nos nossos caminhos aquilo que nós precisamos que seja colocado, mesmo que as coisas sejam contrárias à nossa vontade. Porque Ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos, sabe melhor do que nós o que é necessário para o nosso aperfeiçoamento. Tenhamos essa confiança no Pai, porque assim a vida fica realmente muito mais fácil de ser vivida e fica uma vida muito mais feliz, mesmo aqui no mundo material. Muito obrigado.